boa noite, meus amigos, meus queridos irmãos. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje nós temos a alegria de receber meu querido amigo João Carvalho Neto, lá de Saquarema, que vai falar sobre o tema saúde e doença. Vamos aprender aqui um pouquinho por que nós ficamos doentes, por que nós temos saúde, o que nós temos que fazer para acabar com a doença, que tipo de atitude nós temos que ter. Então nós vamos bater um bate-papo legal com ele aqui. Na semana que vem, vou receber minha querida amiga Cristiane Muniz, do Centro Espírita Amor e Caridade. Ela vai falar sobre cultivando virtudes e combatendo vícios. João tá aqui vendo aqui, voltou aqui. Então, por favor, Heitor, coloca o João aí na telinha aí no Facebook. João, você já está ao vivo aqui com a gente, você já está aqui na Jovem TV, e já está no Facebook também. Eu já compartilhei, se você quiser compartilhar aí já compartilhou aí na minha página? Pode compartilhar. Deixa eu tentar, me dá um tempo aí. Vai. Semana que vem, vou receber minha Se quiser, eu compartilho aqui para você. Eu compartilho aqui na sua página. Na telinha aí, no Facebook. Acho que já está. Tá aí? Mas é que está travando a sua imagem aí. Acho que você está saindo. É porque eu estava mexendo para compartilhar. Compartilhei lá. Deixa eu compartilhar aqui para você, tá? Então nós vamos começar. Os nossos amigos já estão aguardando aqui ansiosamente. Já temos várias pessoas já aqui no Facebook já assistindo, tá? E vou pedir então que você faça uma oração para todos nós, para que a gente possa ter aqui a presença dos amigos espirituais responsáveis pelo nosso programa, que eles possam nos ajudar, nos intuir, envolver a você, né? Para que você possa ter um entendimento, conhecimento, para que você possa transmitir da melhor maneira possível o tema de hoje, que é falar sobre saúde e doença, tá? Então, por favor, faz a oração para a gente. Então vamos nos preparar para esse momento aí de reflexão, para que a gente possa estar bem sintonizado, possamos estar todos bem inspirados. E vamos então fechar os nossos olhos e deixar nossas mentes buscarem a esse grande amigo de nossas almas, que é Jesus, e solicitar a Ele a oportunidade de estarmos aqui trocando algumas ideias, solicitar a Ele um amparo, a luz, a inspiração que nos seja possível, para que nós possamos levar algumas orientações, algumas reflexões que sejam proveitosas para todos nós, para os companheiros que nos assistem. Que essa noite possa ser para todos nós de muita luz, de muita espiritualidade. E vamos aproveitar também nesse momento e levar os nossos pensamentos por todos aqueles que sofrem, essas lutas que estamos vivendo com a pandemia, né? Tantas famílias aí vivenciando os seus óbitos. Que a Tua paz, Senhor, se estenda sobre todos nós, sobre o nosso Brasil, sobre toda a humanidade. Que assim seja. Que assim seja. Meu querido amigo, então o tema hoje que você escolheu para todos nós é falar sobre saúde e sobre doença, né? Isso. Então para começar, eu gostaria que você falasse para mim o que é saúde. O que é ter saúde? É fácil? Então, aí a gente já entra num conceito, né, Renato? Um conceito, assim, que é muito abrangente, né? Vejam bem, a Organização Mundial de Saúde, ela considera saúde como o bem-estar físico, social, psicológico, e eles acrescentam também a questão, hoje em dia, eles acrescentam a questão espiritual.
Espiritual aí no sentido de uma espiritualidade, de uma religiosidade, né? Não de alguma religião específica. Mas veja que tem uma palavrinha aí que é muito chave, né? Que é o bem-estar. Então, a Organização Mundial de Saúde considera que ter saúde não é necessariamente não ter doença, não é necessariamente não ter um sintoma, não é necessariamente não ter um problema, mas estar se sentindo bem, mesmo que dentro, às vezes, de um contexto que esteja exigindo de você um tratamento, um cuidado, uma dieta, não é? uma ida ao médico. Então, o conceito de saúde hoje, e aliás é o conceito de saúde que a própria Joana de Ângeles, né, que é o espírito que trabalha, essa grande mentora nossa, né, que trabalha com o Divaldo Pereira Franco, é o conceito de saúde que a Joana também vem defendendo, que é de você estar bem consigo mesmo diante de um problema, mesmo diante de uma adversidade, mesmo diante de algum desequilíbrio orgânico, ou mesmo, às vezes, psicológico. Se bem que psicológico já envolve uma sensação de mal-estar. Mas a saúde seria isso. Então, quando a Organização Mundial de Saúde ela coloca o bem-estar físico, social, psicológico e espiritual, ela está envolvendo o bem-estar físico, quer dizer, uma sensação de estar bem com você mesmo, fisicamente, mesmo que às vezes lidando com algum sintoma que você está tratando, de você estar bem socialmente, mesmo que estar bem socialmente, aí, do ponto de vista da Organização Mundial de Saúde, significa você ter bons vínculos sociais, ter relacionamentos interpessoais saudáveis, ter uma condição socioeconômica que seja boa. O que significa uma condição socioeconômica que seja boa? É ser rico? Não, não é ser rico. Mas viver de acordo e adequado àquilo que te é possível. Então, ter saúde também passa por isso. Por você estar adaptado à sua condição social, adaptado à sua condição financeira. Porque tem pessoas que têm muito, às vezes, e não estão bem de saúde financeiramente porque querem ter muito mais do que tem. E às vezes uma pessoa tem muito menos e ela vive feliz com aquilo ali. Então essa pessoa tem saúde financeira. Então isso tudo está previsto nessa classificação da Organização Mundial de Saúde, né? E o bem-estar psicológico. O que é o bem-estar psicológico? É você não ter tristeza, não ter angústia? Claro que não. Isso é da natureza humana. Você tem angústia, você tem tristeza, você tem medos. O problema é você não ser dominado por esses sentimentos. São esses sentimentos não estarem presentes na sua vida diariamente, o tempo todo. Agora, eventualmente, você vai sentir uma tristeza. Eventualmente, você vai sentir uma angústia diante de um fato, diante de uma imagem sofrida que você vê. Eventualmente, você vai ver você vai sentir medo diante de uma ameaça qualquer que te acomete. Então, isso é da natureza humana. Mas isso não significa que você esteja doente. A doença aí ela vai acontecer quando você passa a se tornar dominado por esse sentido. Então a gente começa a ver aí, já nesse momento, né, Renato, que o conceito de saúde, ele é muito amplo, muito subjetivo. É verdade. Ele não envolve variáveis objetivas. Ter saúde não significa passar por uma avaliação médica completa e ter um diagnóstico de que você não tem problema nenhum. Isso, a princípio, não é ter saúde. Porque, às vezes, você pode até passar por uma avaliação dessa e o médico dizer, não, você não tem nada de problema, e você sai dali sofrendo, que você tem outros tipos de problema que envolvem a sua vida. E, às vezes, você recebe um relato, né, de que você tem algum tipo de problema e esse tipo de problema não te aflige, você lida com ele, você sabe que é um enfrentamento que você tem, mas você vai enfrentar aquilo com bom ânimo, com alegria, com otimismo. Então, nessa pessoa tem saúde, porque ela se sente bem. Quer dizer que você tem um corpo sarado, bonitinho, né? Frequentar uma academia, ter fortão, isso não quer dizer que seja saúde, não, né? Não significa, não significa. É verdade. Com certeza. Que se mentalmente não estiver bem, não adianta ter justamente. O corpo, né? É. Eu vejo tantas pessoas, nós estamos em plena pandemia, né? Vejo tantas pessoas aí que têm um porte físico forte, que fazem ginástica e que
estão aí, andando por aí, sem nenhuma precaução, sem usar máscara, achando que são fortes, não vão pegar o vírus. Né? Eu conheço vários. E Ô, Renato, é eu vou te complicado dizer isso, uma né? coisa. Eu vou te dizer uma coisa, Renato. Eu até entrego essas pessoas a Deus. Porque se elas vão pegar o vírus ou não, é uma escolha delas. O que me parece inaceitável numa situação dessa aí, já que a gente está entrando nesse assunto, né? É verdade. É que essas pessoas não estão colocando em risco só a vida delas. Elas estão colocando em risco a vida de outras pessoas. É a falta de Isso consciência. elas têm direito de fazer. Falta de consciência é um caso, né, um problema sério, né? Não tem. Foi ontem ou hoje, eu vi uma entrevista de uma jovenzinha saindo de um baile lá em Brasília, e o repórter vai entrevistá-la, eu acho que foi no Facebook. E ela diz, eu quando eu nasci já sabia que eu ia morrer um dia, então eu não tenho medo, não vou deixar de viver a minha vida. Quem tem medo que fique em casa. Só que quem fica em casa pode vir a ser contaminado por ela que se expôs ali. Ela esquece da família dela, dos pais dela, dos irmãos, da família, se vê avós, né? É complicado. Com certeza. Isso infelizmente, é aquilo que a gente fala sempre, né? Que é o danado do egoísmo, né? Do orgulho, né? E isso é o que causa isso tudo aí. Agora, eu acho que o Covid, ele está atacando as pessoas, até para a gente resgatar um pouco e exemplificar essa questão da saúde. Eu acho que a Covid ela está afetando muito, está acometendo as pessoas que têm problemas de saúde, mas não comorbidades, como a gente tem visto. Essa não é a questão principal. Ainda que o idoso é grupo de risco, né? As pessoas com doenças crônicas são grupo de risco. Mas, por exemplo, eu tive uma paciente agora que faleceu, tem 10 dias de Covid, uma senhorinha com 84 anos, não é? Ela veio a falecer, adquiriu aqui em Saquarema, teve que ser transferida para o Rio, e ficou 2 dias na UTI e faleceu. O marido dela tem 98 anos, é diabético, pegou a Covid também, nem para o hospital foi. Se tratou em casa, já está bom. Mas quando eu vejo os dois, eu percebo uma coisa. Ela que fazia terapia comigo, mas ela era muito estressada. Ela não tinha uma boa saúde mental. Ele não, era um cara totalmente da paz, totalmente tranquilo. E aí a gente vê, me parece, que esse vírus ele tem uma característica muito vibracional. Parece que ele entra em sintonia com determinados tipos de vibração de pensamento. Isso não tira o perigo dos grupos de risco, com certeza. Dos idosos, dos que têm doenças crônicas, isso com certeza. Mas mesmo entre esses, existem pessoas que são acometidas e falecem e outras que não. E às vezes, mesmo entre jovens que não correm tanto risco, tem pessoas que têm situações graves, ficam internadas e até vêm a falecer. É verdade. E eu tenho visto aí várias pessoas jovens, de 35, 40 anos, 45 anos, até 50 anos, aí desencarnando por causa do Covid. Eu vi vários amigos conhecidos nossos. E aí a gente percebe esse conceito, né, que eu estou defendendo aqui de saúde. Eu acho que isso, de alguma forma, a gente não tem um estudo sobre isso, entendeu? Isso aqui é uma observação que a gente está fazendo dessa amostragem que eu tenho, que a gente tem, né? Mas, assim, na verdade, independente de Covid ou não, quanto mais saúde você tem dentro desse ponto de vista que eu falei, menos predisposto você vai ter a adquirir doenças ou a ser vencido por essas doenças. Quanto mais saúde você tiver dentro desse ponto de vista, ou seja, você está aberto para lidar com as vicissitudes, mas com a mente tranquila, otimista, preparado para aquilo, menos possibilidade você vai ter de adoecer ou de ter agravamentos com qualquer tipo de doença. Então, a saúde a pessoa tem que estar com saúde física, lógico, se cuidar do corpo, que é fundamental, tem que cuidar do corpo, né, que se Deus nos deu esse corpo, que é para a gente tratar ele bem. Isso é fundamental. Mas a saúde mental, espiritual, tudo isso aí tem que estar tudo em equilíbrio, né, para você poder se dizer que estou com saúde. Né? Até a parte mesmo social, né, socialmente falando, tudo isso aí faz o equilíbrio, né, para a pessoa ter saúde. Né? Um desses aí que não tiver muito certinho, a pessoa
não tem saúde. Pode até pensar que tem, né? Mas não tem, né? É isso, mais ou menos? Então, e É a por aí? questão espiritual e mental, ela anda muito paralela, muito paralela. É Não é à verdade. toa, né? Não é à toa que o Espiritismo, principalmente a partir da Joana de Ângeles, vem fazendo uma convergência muito grande entre espiritualidade e psicologia. Não é à toa, não. São duas ciências muito afins e que, na verdade, se complementam. É verdade. Porque se a pessoa não tiver bem, né, mentalmente, equilibrada mentalmente, realmente a vida dá vira de cabeça para É. baixo, realmente. Se você não tiver Eu estou tranquilo. lendo um livro. Eu estou lendo um livro agora, não é nem um livro novo, já é um livro antigo. Eu já li esse livro, estou relendo ele de novo, de Deepak Chopra, Uhum. né, que é o médico indiano. E o nome do livro é A Cura Quântica. Né? E ele faz umas colocações ali muito interessantes, né? Porque ele vai justamente tentar demonstrar a influência que o pensamento tem na nossa vida orgânica. E ele entra ali pela área quântica e ele vai mostrar que a realidade quântica dos espaços dentro do átomo, os átomos do nosso corpo, a realidade quântica dentro desses espaços, ela tem um nível vibracional muito parecido com a emissão do nosso pensamento. Então, o que acontece, né? Ele vai defender a ideia de que é justamente nesse vazio, nesse aparente vazio interatômico, que na verdade é um vazio quântico, não existe matéria detectável, mas existe ali uma presenças de subpartículas que surgem e vêm, né? A teoria das cordas, por aí vai, que é justamente nesse espaço onde as nossas emissões mentais elas permeiam o nosso corpo físico, entendeu? Então, a forma como você está pensando vai ser imediatamente, vai contaminar imediatamente o seu corpo físico, É tanto para verdade. melhor quanto Aí para pior. desequilibra os chakras, né? A parte, né? Os centros de força. E a medicina chinesa antiga, né? Que já falava nisso. A acupuntura usa-se muito isso, né? Para tentar equilibrar, né? Com certeza. Então tudo é um todo, né? A medicina holística, né? Que eles chamam, né? Que tem que abranger tudo, tem que olhar todos os ângulos, né? Não somente o corpo, né? Não, e veja que a medicina ocidental hoje, apesar dela ter passado aí uma fase muito mecanicista, né, fragmentando o ser humano em Muito múltiplas partes, materialista. mas de um tempo para cá, a ideia da psicossomática vem crescendo muito na medicina. Sim, Né? Então, sim. os médicos hoje já defendem, já trabalham muito com a ideia de que boa parte das nossas doenças físicas, elas se originam justamente de desequilíbrios psicológicos, desequilíbrios mentais. Verdade. E hoje você tem doenças cardiovasculares, diabetes, asma, brônquica, doenças alérgicas. Quase todas essas doenças estão classificadas dentro desse contexto de somatizações, de doenças psicossomáticas, que evoluem a partir de desequilíbrios emocionais, psicológicos, e aí a gente pode colocar espirituais também, que aquilo que eu falei, a questão mental, psicológica, ela é muito, ela tangencia a questão espiritual, elas estão caminhando juntas ali, e isso pode realmente começar a trazer doenças que realmente vão aparecer como sintomas no seu corpo. Então, quer dizer, como você falou, a saúde é o equilíbrio, né? Mental, social, psicológico, espiritual, tudo estando em harmonia, a pessoa pode dizer que tem saúde. E o que é doença, então? Então, né, dentro desse É o contrário disso. conceito, dentro desse conceito simplista, né, que não é tão simplista assim, mas acaba reduzindo a saúde e a doença numa questão bem assim, coesa, né? Dentro desse conceito, estar doente seria você não estar se sentindo bem. Isso é estar doente. Sim, dá uma travada aí. A minha internet saiu do ar.
O Heitor? Sim. Travou aí a internet? Não. Eu estou te vendo. Eu fiquei sem internet. Voltou? Aqui. Voltou. Então vamos definir aí essa questão, né? Porque dentro desse conceito que eu estou apresentando, da Organização Mundial de Saúde, a doença seria a sensação de mal-estar, em todos esses aspectos. Então, independente de você ter algum diagnóstico específico, estar doente não estaria ligado ao diagnóstico, mas estar se sentindo bem ou mal diante da sua vida e diante do seu diagnóstico. Mas vamos retomar aí a ideia de que doença possa ser você estar acometido de algum distúrbio físico, emocional, espiritual, realmente um distúrbio, independente de como você está se sentindo. Então, mesmo que você adquira um distúrbio qualquer que ele seja, a forma como você vai lidar com ele, se você tem saúde mental para lidar com ele, isso tanto vai fazer com que o seu sofrimento diminua, quanto vai fazer com que a sua possibilidade de cura aumente muito. Porque esse é um conceito que a gente trabalha em psicanálise, que é o conceito da dor secundária. Que você tem uma dor primária, que é a doença em si mesmo que se instalou. Mas a forma como você vai lidar com essa doença pode transformar isso numa dor secundária ou não. Quer dizer, é a dor, aliás, a Joana de Anjos vai chamar isso de sofrimento do sofrimento. Eu tenho uma doença, então eu estou sofrendo dessa doença. Mas se eu vou ficar sofrendo porque eu estou sofrendo, eu vou piorar muito a minha dor. É verdade. Então, se eu tenho fico me lamentando, eu estou com esse problema, eu não vou poder fazer mais aquilo, eu não vou poder fazer mais aquilo, eu vou ficar assim, eu vou perder isso, eu vou ficar aquilo. Você, além da doença que você tem, você criou uma outra doença, e aí sim você vai se sentir mal. E aí, em vez de arregimentar energias para buscar o seu processo de cura, você vai estar criando uma psicosfera mais deletéria ainda, onde essa doença vai crescer e vai se instalar. Entendeu? Eu vou dizer para vocês, eu vou citar o meu próprio exemplo, e aqui não é para contar vantagem, não, mas é para dar um testemunho que eu acho que pode ser útil às pessoas, dela perceberem que o que eu estou falando não é utopia. Hoje, eu sou um caso de estudo médico. As minhas situações são levadas até para congressos. Eu tenho uma coluna totalmente comprometida, Renato. É mesmo? Com 4 hérnias. Já ouvi de 2 médicos, ortopedia, dizendo que não sabe como que eu ando ainda. E eu corro. Eu nado, eu mergulho. Eu descobri ano passado que eu estou com uma doença coronariana séria. Até te falei, né? Das 3 coronárias, 2 minhas estão totalmente obstruídas. Era para eu ter morrido já, ou então não era, né? E eu corro, eu não sinto nada. Nem estende o médico quis colocar em mim, Renato. Poxa. Porque ele falou, tu não sente nada, eu não vou botar estende em você. E eu continuo fazendo minhas atividades físicas, continuo vivendo uma vida normal. Eu tenho doenças diagnosticadas em mim, tenho, sérias inclusive, mas não sou doente. Na verdade, eu sou saudável. Então, eu estou dando esse testemunho para os companheiros aí que estão nos ouvindo, dizer que isso não é discurso vazio, não, gente. Muita gente assim. Eu me lembro que o doutor Zé Roberto, aqui de Araruama, que é um ortopedista bastante conhecido nosso aí, inclusive do movimento espírita, de um tempo mais atrás, ele uma vez contou a história de uma paciente dele que tinha a coluna que é torta, assim, escoliose. Tinha uma escoliose num grau altíssimo. Aquela escoliose que ela tinha era para ela não conseguir nem se mexer de tanta dor. E ela não sentia nada. Então a gente vê como a nossa mente ela tem o poder de nos fazer adoecer, quanto tem o poder de nos curar. Então a doença, apesar dela poder muitas vezes se instalar, porque nós vivemos num corpo material, o corpo material está sujeito a vicissitudes, pela idade, pelo desgaste, por situações traumáticas, físicas do dia a dia, né? Acidentes. Então, uma alimentação que a gente faz que, por mais que a gente tente controlar a nossa alimentação, a gente está sujeito aí a muito agrotóxico, muita química. Por que umas pessoas desenvolvem câncer e outras não? Você pode ter certeza que é isso aqui.
Você pode ter certeza. É a forma como a pessoa vê. Aliás, o câncer é uma das doenças mais psicossomáticas que existem. Yeah. A maioria das pessoas que estão acometidas de câncer tem questões muito ligadas à mágoa, a ressentimento, a rancor, que são energias que envenenam muito a nossa alma, e ao envenenar a nossa alma, ao envenenar o nosso pensamento, elas vão sendo absorvidas dentro daquele espaço quântico dos nossos átomos, e elas vão se materializando nesses desequilíbrios do nosso DNA, que vai provocando essas multiplicações desordenadas. Então isso é muito forte. Aí a pessoa diz, não, mas eu não me lembro, eu não fico sentindo mágoa o tempo todo. Você não fica. Mas às vezes tem um núcleo dentro da sua mente que está lá, guardadinho, reprimido, fechadinho, mas que está vibrando mágoa. Eu sempre digo, uma emoção reprimida é como uma pedra radioativa que você coloca numa gaveta. Você fecha a gaveta, você não vê a pedra, mas ela vai continuar emitindo radiação. Não tem jeito. Bom, então, estou vendo uma palavra bonita aqui, chamada assim, resiliência. Sim. A saúde está relacionada com a resiliência? Explica para a gente, para o nosso público aí, o que é resiliência, né? Então, sob esse ponto de vista que eu estou falando aqui, a saúde está muito ligada à resiliência, né? A resiliência é um termo que a psicologia e depois a espiritualidade começou a usar a partir da física. Né? Na física, resiliência significa a capacidade que os metais têm de absorver o impacto e voltar de novo à posição normal dele. Isso é resiliência. Tá? Então, a resiliência na psicologia, a resiliência na espiritualidade é justamente a capacidade do nosso psiquismo de absorver um impacto, uma frustração, uma notícia ruim. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Uhum. Uma frustração, uma notícia ruim. Então, absorve aquele impacto, vai sofrer com ele, porque sofrer é natural, sentir medo é natural, ficar triste é natural, sentir angústia é natural, mas depois você, num curto espaço de tempo, você retorna de novo a sua estabilidade, o seu equilíbrio emocional. E vai enfrentar o que você tem que enfrentar. Mas aquele que não tem resiliência, ele continua impactado. Né? É o metal que não volta à sua posição original. É o psiquismo que se vê afrontado por uma notícia de que tem uma doença, de algum diagnóstico novo que surgiu na vida dele, e ele se deixa bater ali de uma forma tamanha que ele não só enfraquece a capacidade dele de reagir, né, e se curar, como ele ainda contribui para piorar a própria doença. Porque ele vai criar um estado mórbido que vai envenenar ainda mais as células do seu organismo. Então, a resiliência é uma questão muito chave. Agora, a resiliência ela tem muito a ver, sabe, Renato, com a questão do controle. Muito a ver. Do ponto de vista espiritual, a resiliência tem muito a ver com a questão do controle. Nós somos pessoas, pela nossa imaturidade, pela nossa infantilidade, que temos uma tendência muito grande de querer manter o controle sobre todas as situações das nossas vidas. Até por medo, né? Medo, até um pouco de falta de fé. Até um pouco de falta de fé também. Passa por isso que a religião vai surgir como um aspecto importante na saúde mental, né? Porque a religião, qualquer que seja, na medida em que cria uma sensação de fé, de otimismo, de esperança, ela ajuda você a olhar com mais otimismo situações que surjam adversas na sua vida. Então, tem muitas pessoas hoje, a gente vive um mundo que conspira muito para que a gente seja muito controlador. Aliás, o sistema vive dizendo isso, né? O sistema quer que a gente se previna da doença, se previna da dificuldade, você tem que se preparar para o futuro. Tudo bem, a gente tem que ser cuidadoso, com certeza. A gente tem que ser econômico, tem que se preparar. Mas, às vezes, a gente fica querendo controlar tantas variáveis da nossa vida que a gente se torna prisioneiro disso. E a vida vai nos surpreender. É uma questão de tempo. Em algum momento a vida vai dizer para você, olha, você não tem o controle, não.
Então, ter resiliência é justamente ter essa flexibilidade para aceitar a hora que a vida vai te posicionar numa situação em que você não vai ter controle. É descobrir que tem um câncer, é descobrir que tem uma doença cardiovascular mais séria, né? É descobrir que tem alguma situação que te coloca em risco, tira totalmente o seu controle, mas que de alguma forma te coloca diante de uma responsabilidade de fazer alguma coisa por você mesmo. É verdade. Então a pessoa que não tem resiliência, ela vai se desesperar nessa hora. O Heitor, Com certeza. nós estamos, eu acho que saiu do Facebook, não está funcionando não, hein? Meu amigo, então essas pessoas aí, vamos voltar então para o caso da Covid aí, essa falta de resiliência é que faz com que as pessoas adoeçam com mais facilidade, talvez seja isso. Pode ser. Pode a gente ser. não tem certeza disso, mas que com certeza Pode ser um dos vírus, fatores que leva, né? Parece que sim. É um vírus que tem muito a ver com a vibração da pessoa, tem muito a ver com esse estado emocional, psicológico da pessoa, entendeu? Isso. De não conseguir lidar. É um vírus meio seletivo. Ele veio aqui por algum motivo. Sim. Ele veio aqui por algum motivo. Com certeza, não se iludam os espíritas que ele não veio para matar os malvados e deixar os bonzinhos. Com certeza que isso não é. Porque tem gente que está falando isso. Ele veio para selecionar. Não tem nada a ver. Morre todo mundo. Pode morrer bonzinho e malvado. Não tem problema, vai morrer. Com certeza. Vai ficar o tempo aqui necessário, né? Vai ficar o tempo que for mas talvez preciso. a seleção nada. Oi? Vai ficar aqui o tempo que for preciso, né? Para cada um de nós. E Mas agora me diz com uma certeza, coisa. mas- Existem doenças que já trazemos de vidas passadas? Onde é que entra isso aí? Com certeza. A gente sabe, né, que nós somos herdeiros da nossa própria história. Isso. Tanto do ponto de vista psicológico, quanto do ponto de vista físico. Então, do ponto de vista psicológico, muitos estados perturbados de vidas passadas são transferidos para a vida atual. E, às vezes, eles vão se manifestar num determinado momento das nossas vidas, quando surge algum gatilho que nos remete inconscientemente a essas memórias. Então, coisas que não foram resolvidas, e isso estou falando primeiro das doenças emocionais, psicológicas, tá? Vou falar das físicas também. Do ponto de vista das doenças psicológicas, conflitos que não foram resolvidos em vidas passadas, eles são transferidos para a vida atual. E aí você vai ver pessoas que já nascem, às vezes, com algumas predisposições mórbidas. Crianças com 6 meses, Renato, que são diagnosticadas com depressão. De onde veio essa depressão? É verdade. Não? De onde veio essa depressão? Que tem uma causa, tem. Né? Oi? Tem uma causa, né? Com certeza. E eu até teve um congresso da Associação Médica Espírita do Brasil, que eu apresentei um trabalho que foi a estruturação palingenética das neuroses. E lá nesse trabalho eu vou defender que os estados mais graves de transtornos mentais, que são os estados psicóticos, psicoses persecutórias, esquizofrenias, transtornos bipolar, enfim, que você entra em estados psicóticos, esses estados, que hoje a ciência diz que você já nasce com aquela predisposição genética, mas eu realmente acredito que a predisposição genética ela foi esculpida por um tipo de transtorno que já existia numa vida passada. Sim. Então, eu acredito muito numa neurose de vida passada que evolui para um estado psicótico numa vida atual. E qual é a grande importância dessa possibilidade? É que se você for um neurótico hoje e não cuidar da sua neurose, você pode ser um psicótico na próxima vida. Tá? Cuidado, tá? Cuidado aí. Eu também estou tomando cuidado. É verdade. Não conseguiu não botar no Facebook? Não conseguiu, talvez seja por causa que está pesando muito a internet. Nós estamos, caiu aqui a nossa internet aqui, do Facebook. Você está gravando aqui? Estamos gravando aqui. A internet hoje essa internet nossa hoje está complicada, viu, meu amigo?
Mas tá passando pela televisão normal, nossos amigos estão assistindo a gente pela televisão, tá? Então, vamos para frente. Então, deixa eu terminar a questão aí da vida passada. Deixa eu passar. Então, muitas doenças emocionais são trazidas de vidas passadas, conflitos mal resolvidos, entendeu? Perdas, frustrações que você não soube elaborar, elas são fixadas. Por quê? Porque o objetivo, aquilo que não... Aliás, a gente vai lá e vê naquela questão da parábola das bodas, né? Quando Jesus fala que só vai entrar na festa de casamento, né? Nas bodas, quem tiver a veste nupcial. O que é a veste nupcial? É um perispírito que está equilibrado, que não está marcado por miasmas espirituais. Então, se você tem um conflito não resolvido de uma vida passada, você gera um miasma, você gera uma ferida psíquica. E essa ferida psíquica tem que ser tratada. Então, se ela foi criada numa contingência material, ela vai ter que ser tratada numa contingência material. Então, você vai reencarnar, vai passar por situações que vão evocar esse conflito de novo, para que você possa resolver esse conflito como você não conseguiu resolver numa vida passada. Agora, tem as doenças físicas também, né? E doenças físicas, muitas vezes, também são fruto dessas feridas psíquicas que ficaram de conflitos mal resolvidos. Tá? Inclusive, às vezes, feridas físicas. Eu já vi muitas pessoas com dores abdominais, dores torácicas, dores cardíacas, que trazem isso porque foram alvejadas por uma espada, por uma flecha, numa vida passada, e aquilo ali, por diversas razões, que eu acho que não vou entrar nisso agora, porque a gente vai se perder, mas por diversas razões fica fixado, aquela memória daquela ferida fica fixado no psiquismo daquela pessoa e se transfere para a vida seguinte. E aí, às vezes, ela nasce com uma dor, ou surge uma dor na vida dela, que ela não sabe por quê, não sabe de onde, mas aquela dor é uma memória que não ficou bem resolvida. É muitas vezes, por conta dessa influência do pensamento, né, nos nossos átomos, os próprios desequilíbrios emocionais que nós trazemos de vidas passadas, eles marcam o nosso DNA no momento da concepção. Então, você está lá, o seu corpo espiritual está ali esperando para ser agregado aquele ovo ou aquele zigoto ali, né? Então, na hora que o espermatozoide do seu pai se junta com o óvulo da sua mãe, que vai montar o seu código genético, e você entra com o seu campo magnético naquela célula inicial ali, aquela célula, muitas vezes ela é marcada, o DNA daquela célula muitas vezes é marcado por feridas emocionais que você tem, por causa dessa similaridade de ressonância quântica entre pensamento, entre energia espiritual e os espaços interatômicos. Então, o seu pensamento mergulha naquele espaço ali, contagia o DNA e você adquire um desequilíbrio genético que vai se manifestar um dia ao longo da sua vida por algum gatilho qualquer que detona ele. Então, muitas doenças vêm de vidas passadas também, Renato. A gente tem que tomar muito cuidado para não estar fabricando doenças agora. É verdade. Com certeza, meu amigo. Mas aí é que nós temos que procurar o equilíbrio sempre, né? Nos dias atuais, tá sem som. Teu som não tá saindo não, João. Tá desligado seu telefone, seu microfone aí, você desligou. Voltou. Ah, agora voltou. Aconteceu alguma coisa aqui que eu não sei o que foi. Voltou. É que desligou aí. É que se encostar na tela aí, desliga. Mas deu para ouvir o que eu falei no final? Não, esse finalzinho não. Não, acho que deu sim. Então, não deu. Você parou. Não, acho que deu sim. É que você parou aí, foi que desligou aí. Agora me diz uma coisa. Isso que eu falei, para a gente tomar cuidado para que as nossas doenças agora não sejam transferidas para as vidas futuras. Sim. Isso é sair. Isso é importante, é uma coisa muito importante para todos nós. Com certeza. É o que eu falei, atualmente, né, com essa pandemia, com esse problema de ter que ficar dentro de casa, ficar, né, em quarentena lá, isso aí também tem... Para conseguir um equilíbrio, tem que... Mole não, é difícil, né?
Mas a E gente, tem resiliência também. tem uns que conseguem com mais tranquilidade do que outros, né? Tem outros que não conseguem, não, meu filho. Hoje tem que sair, tem que ir para a rua, porque não consegue ficar dentro de casa. É. Não, a gente sabe que tem situações difíceis mesmo. É Né? Você vê verdade. pessoas que moram num apartamento pequeno. É realmente difícil. Pessoas tendo problemas de depressão, né? Isso aí tudo ocorre, né? É uma situação diferente, né? Para todo mundo, né? É uma situação que mexeu todo com mundo. todo mundo. Não foi com nenhum, não foi nenhum nem dois, não. Foi o mundo inteiro parou. As pessoas, de repente, tiveram que ficar dentro das suas casas sem sair para lugar nenhum. Então, é uma situação que... Mas, Renato, Fala. então, isso que eu estou falando é uma coisa muito importante, tá? Que eu estou falando isso para todo mundo, quero compartilhar isso com os companheiros que estão nos ouvindo. A forma como esse vírus mexe com você diz respeito a você mesmo. Preste atenção no que esse vírus faz com você. Porque ele está mostrando, na verdade, o seu ponto fraco, quem você é. Preste atenção, entendeu? É verdade. Cada um tem que se... Porque se você está deprimido por causa do vírus, é porque você tem algumas questões ligadas à depressão que não precisam ser resolvidas. Se você está com medo de morrer por causa do vírus, é porque você tem questões ligadas ao medo da morte. Então, se você está ansioso para sair de casa, é que talvez você tenha questões ligadas à ansiedade. Então, cada um tem que prestar atenção em si mesmo, se observar, porque é um momento meio que de lavar roupa suja dentro de si mesmo. Conhece entendeu? De você perceber. Agora, eu também tenho dito, quem já está com as suas questões mais ou menos resolvidas, que já vinha por conta das suas procuras pessoais, das suas buscas pessoais, já vinha se descobrindo, já vinha se percebendo, e que talvez não tenha questões assim, mais para resolver tão graves, essas pessoas estão tendo perspectivas de futuro, Renato. Entendeu? De projetos novos, de trabalhos novos, de mudanças para melhor, para ser mais feliz, para contribuir mais para um mundo melhor. Então, que cada um se perceba nesse momento e aproveite para fazer o que tem que fazer. Ou cuidar melhor de si, ou contribuir para o mundo, para que se torne um mundo melhor, mas cada um, da sua forma, está sendo alterado nesse momento. Isso não tenho dúvida nenhuma. Eu trabalho, Renato, assim, com uma quantidade grande de pacientes que a gente atende. Né? Eu vou te dizer, não tem dois iguais. É verdade. Não tem. É verdade. Não tem não. Tem algumas coisas que passam perto, mas iguais não tem. É verdade. E por que as pessoas adoecem? Então, a gente sabe, né? E a Joana antes fala isso, né? Às vezes eu fico com medo de falar isso e as pessoas ficarem assim, me condenando. Mas a própria Joana vai dizer, nem todas as nossas doenças são kármicas. Pelo menos não do ponto de vista direto. A gente vive num mundo onde existe uma matéria, nós somos formados de uma matéria que é deteriorável. Então, muitas vezes você vai adoecer mesmo. Muitas vezes você vai contrair um vírus, uma doença, uma enfermidade. Talvez a questão aí kármica esteja mais ligada à forma como você vai lidar com isso. Tá? A forma como você vai lidar com isso. Mas, de uma maneira geral, as pessoas adoecem, Renato, para restabelecer algum tipo de equilíbrio que elas perderam ao longo da vida. E, geralmente, um equilíbrio ligado ao emocional, à postura dela diante da vida, a hábitos, né, padrões de comportamento aos quais ela se acostumou. E, às vezes, ela não percebe e não muda. E aí vem a doença, vai e bate na porta, olha, precisa mudar alguma coisa. Tem alguma coisa errada aí. Entendeu? É verdade. Tem alguma coisa. Eu mesmo, com esse problema cardíaco que eu tive, existe uma questão genética muito forte. Meu pai morreu aos 42 anos de infarto de miocárdio. Então, eu tinha já uma predisposição genética. Mas uma coisa ficou muito claro para mim, e quem me ajudou até a perceber isso foi o Zé Roberto lá de Araruama. Porque o que me fez
eu tinha até uma predisposição, mas eu podia não ter desenvolvido. Eu desenvolvi por uma questão psicológica minha muito certa. Eu sou exagerado. Eu sou muito exagerado, eu faço tudo ao extremo. Eu vou fazer tudo, vou cair de cabeça. Então eu percebi que é para isso que o meu problema veio. E aí quando você lê, quando você percebe o que a vida está querendo de você, com a doença que você está sentindo, primeiro que você fica mais esperançoso, você vê significado daquilo. Né? Você vai lutar para se transformar, você tem algo além de se curar. Você sabe que aquilo ali veio não para te condenar, não para te punir por alguma coisa errada que você fez, mas aquilo ali veio para te transformar para melhor. Então, de uma maneira geral, apesar, né, dessas multiplicidades de possibilidades, uma doença ela costuma sempre vir para restabelecer um equilíbrio que nós perdemos em algum momento. Tá? Um equilíbrio emocional, um equilíbrio de comportamento, né, de crenças, de padrões, de hábitos, de traços de caráter, coisas que precisam ser mudadas em nós. É verdade. Então, essa doença ela vem nesse sentido. Né? Com certeza. Então, nesse sentido, uma doença, Renato, ela traz sempre uma mensagem. Uma doença, ela traz sempre uma mensagem. Ela vem... É um recado que ela está trazendo para a gente. Às vezes a gente tem dificuldade de entender. Porque a gente faz ponto cego. A gente tem dificuldade de se perceber. Normalmente a gente costuma não enxergar muito o que está em a gente vê muito o que está no outro, né? A gente vê a trave no olho do outro, mas a gente vê o argueiro no olho do outro, mas não vê a trave no próprio olho. Bom, é verdade. Então, muitas vezes a gente não consegue ler essa mensagem, esse recado que uma doença traz. Mas isso é fundamental, entendeu? Você tentar entender por que eu estou passando por isso. Aliás, deixa eu beber mais uma aguinha aqui. A pergunta exata não é por quê. Por quê? Pode ser até uma pergunta a ser feita para você entender de onde vem a sua doença. Ah, por que eu passei por isso? O que eu fiz lá atrás para eu passar por isso aqui? Isso pode até ajudar para você entender o seu histórico. Mas a grande pergunta é para que eu estou passando por essa doença? Porque uma doença ela vem, muitas vezes, causadas por antecedentes espirituais, kármicos, de vida passada, mas ela não vem para punir aquilo que já passou. Ela não vem para mudar aquilo que já passou, até porque o que já passou está passado. Ela veio para mudar o que é possível para o seu futuro. Então é para quê? Qual foi a motivação que me levou a fazer o que eu fiz? Qual foi a motivação que me levou a ser do jeito que eu fui e que me fez hoje doente? Para que eu mude essa motivação, para que eu mude esse padrão de comportamento e não volte a adoecer de novo no futuro próximo. É verdade. Então, toda doença tem um recado que precisa ser lido. Então a doença sempre traz uma mensagem para todos nós. Sempre traz uma mensagem. Sempre traz. Muitas vezes ligadas a um fator objetivo, específico nosso, às vezes uma questão mais geral, mas sempre traz. Está dizendo para a gente que a gente tem que mudar em alguma coisa. Né? Alguma coisa tem que ser mudada. Os seus pensamentos, você quer nervosinho, né? O nervosinho, o agitado, aquele que se alimenta mal, né? Alguma coisa você tem que parar, pensar, refletir e ver o que está acontecendo, né? Isso aí mas eu acho que agora, né, voltando de novo a essa pandemia, esse agora é o momento que a gente está conseguindo fazer isso, né? Porque a gente estava numa correria, numa loucura, né? As pessoas estavam tão alucinadas, né, na correria do dia a dia, que Deus é tão bom, né? Que assim, vamos acalmar esse povo aí, vamos botar esse povo mais devagar, que eles estão muito acelerados,
Eles estão perdendo todo o sentido da coisa. Vamos acalmá-los, deixar eles um pouquinho dentro de casa para eles pararem e para refletir. Para entender isso aí, né? Então, Porque a coisa está demais, né? Então, eu também acredito muito nisso, né? Eu acho que essa pandemia veio, entre outras coisas, inclusive, para nos chamar atenção para o nosso estilo de vida. Isso aí. Como que o nosso estilo de vida está destruindo o nosso planeta. Tá uma loucura. Eu gosto muito desse tema, né? E existem, assim, vários cientistas aí que vinham fazendo prognósticos e para 2060 a Terra praticamente não existiria mais. 2060 as condições de vida no planeta, dentro desse padrão que a gente vinha seguindo, as condições de vida do planeta seriam muito inóspitas, tá? Sem água potável, com muitos acidentes meteorológicos, uma vida muito difícil, com muitas pessoas morrendo. Então, tem até uns programas muito interessantes que passam na History e são baseados em prognósticos feitos por cientistas que estudam essas questões. Então, eu acho que essa pandemia ela veio para nos chamar a atenção que, entre outras coisas pessoais, que cada um tem que ler sobre si próprio, mas dentro de uma questão assim, coletiva e geral, que nós não temos como continuar vivendo com esse ritmo de vida que nós tínhamos antes. O que me preocupa é que talvez um percentual pequeno de pessoas esteja conseguindo realmente perceber e fazer uma mudança nesse sentido, Renato. Eu ainda acho que as pessoas estão meio cegas para isso. Continuam muito parecidas. E isso aí me deixa muito preocupado, entendeu? Porque se o vírus veio com essa função e ele não está conseguindo cumprir essa função de uma maneira efetiva, ou ele vai ficar aí durante muito tempo, ou vão vir outros depois para poder fazer o que ele não está fazendo. Tá? É que provavelmente então, vai acontecer, né? Se as pessoas não mudarem o seu tipo de pensamento, as suas ações, com certeza a gente sabe que esses vírus, essas doenças são criadas por todos nós, né? Pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, né? Somos nós que criamos essas doenças. Se a gente não mudar, as doenças vão continuar aparecendo, com certeza. Então, né, a gente vê que, já que a gente estamos falando hoje de saúde e doença, não é só um indivíduo que se torna saudável ou doente. Né? A humanidade, na sua globalidade, ela também pode ser doente ou saudável. Sim. E hoje a gente vive uma humanidade que é doente. E o principal sintoma dessa doença da humanidade é o transtorno depressivo, Renato. Né? O crescimento da depressão no mundo é assustador. Verdade. É assustador. A depressão, há 15 anos atrás, era a quarta maior doença do mundo. Hoje é a primeira. Entendeu? Passou tudo. Passou doenças cardiovasculares, passou doenças ortopédicas. É a primeira. E o que é uma humanidade deprimida? É uma humanidade que se perdeu de si própria. É uma humanidade que não é feliz. Até porque, né, ser feliz é uma questão fundamental para você poder ter saúde. É verdade. E é uma humanidade que não é feliz. É uma humanidade que construiu a felicidade, que construiu a ideia de felicidade em cima de padrões socialmente estabelecidos. Não uma felicidade que diga respeito àquilo que realmente é bom para você. As pessoas não escolhem ser felizes por aquilo que elas querem para ela. As pessoas escolhem ser felizes por aquilo que a televisão, que as mídias sociais estão dizendo para ela que é ser feliz. É o sucesso, é o dinheiro, né? Isso aí é o poder, isso aí realmente... É isso aí. Com certeza. Então a gente vê... Se a pandemia ela está tensa, gerando uma certa tensão em todos nós, eu acho que isso não é praticamente nada diante de um risco muito maior que a gente vem correndo e que está obscurecido.
entendeu? Que é esse futuro próximo aí, que esse nosso sistema de vida vai nos levar. Com certeza. Então, muito sério, Renato. É uma humanidade muito doente. É uma humanidade que precisa... Você já viu a quantidade de farmácia que tem? Em Cabo Frio tem muita farmácia aí, Renato? Muita coisa. Só no bairro, só no bairro onde a gente convive e trabalha, né? Jardim Esperança, tem mais 8 farmácias. Uma assim, uma do lado da outra. Cabo Frio tem farmácia em tudo que é lugar. Muita coisa. E livraria? Livrarias, tem muita? Livrarias? Uma? Só tem uma. É verdade. Esses anos atrás eu vi que isso é um sintoma da doença da humanidade, né? Muitas farmácias e poucas livrarias. É verdade, com certeza. Meu amigo. Mas a gente tem que aprender. Isso aí, quem ainda, né, nossos amigos aí, nossos telespectadores que estão nos assistindo, todos nós, serve para todos nós, a gente tem que dar uma freada aí no ritmo de vida, entender que a felicidade não está nas coisas materiais, não está em ter o carrão do ano, não está em ter a casa de campo, a casa de praia, a casa de não sei onde, a casa da serra. Isso aí não está da felicidade para ninguém. Sapato, né? Porque a gente sabe aí, tem muita gente aí que tem muito dinheiro, que tem casa em tudo quanto é lugar, tem dinheiro para comprar todas as coisas materiais que possa imaginar, e não são felizes. Né? Nós estamos aí toda hora assistindo. Aliás, eu acho que no outro programa eu falei isso. Né? Esse ano teve um programa no Globo Repórter que mostrou uma cidadezinha lá em Portugal. Não foi agora não, foi antes da pandemia até. Ou foi no finalzinho do ano passado, agora não me lembro. Mostrou uma cidadezinha em Portugal que é considerada a cidade onde as pessoas são mais felizes no mundo. E aí, para minha surpresa, né, a cidade é de uma simplicidade enorme, Renato. As pessoas vivem em casas muito simples, muito pequenas. Você vê as pessoas sentadinhas nas calçadas, de cadeirinha, batendo papo. Não tem prédios, não tem suntuosidade, não tem quase carros na rua. Sem pressa. Né? É o lugar onde as pessoas são mais felizes no mundo, Renato. Atualmente a nossa sociedade vive só com pressa, correndo atrás de uma coisa que às vezes não sabe nem o que é, de que está correndo atrás, mas está correndo, está no desespero, que, né, que a correria. Eu me lembro, né, as pessoas sempre falavam assim, ai meu Deus, eu não tenho tempo para nada, o dia está passando rápido, não sei o quê. E agora? E agora que tem que ficar aí? Eu fiquei quase 3 meses dentro de casa, sem sair de casa. Tivemos que aprender a desacelerar, acalmar, e ver que quantas coisas você ficava procurando, querendo ter, fazer, e que você viu que não tem a menor necessidade. Você não precisa daquilo para nada. O nosso companheiro Marcelo Turra, ele fez uma postagem aí, já tem uns meses aí, durante a pandemia, que foi muito interessante, eu gostei bastante. Ele falou assim, que os comerciantes estavam preocupados, e com todo respeito pelos comerciantes, vou até explicar depois. Claro, são companheiros nossos, estão aí vivendo, trabalhando para sobreviver como todos nós. Mas ele falou que os comerciantes estavam com medo das pessoas, né, do comércio não abrir e as pessoas descobrirem que não precisavam comprar tanto quanto estavam comprando antes. E se você parar para pensar, você vai se dar conta que talvez você comprasse muito mais do que você precisava comprar realmente, Renato. É verdade, com certeza. Não. Quanta coisa. Mas aí um amigo comerciante que está nos ouvindo aí vai falar, mas como é que a gente vai vender? A gente vive da venda, né, da produção e da venda. Então, essa equação de produzir e ter que vender muito é uma equação pós-revolução industrial e que nos trouxe até onde a gente está hoje, com um meio ambiente altamente contaminado e com as pessoas com nível de depressão altíssimo. Então, essa não é a melhor solução. Existem hoje novas pesquisas, novas
novas estratégias econômicas, e eu não estou falando nem aí de socialismo, não é isso que eu estou falando, mas até um capitalismo mesmo, mas um capitalismo mesmo selvagem. A Holanda está com um projeto novo agora, durante a pandemia, eles chegaram a essa conclusão, né, perceberam isso, que não tinha mais como continuar a viver, então eles estão com um projeto de um capitalismo muito mais brando, entendeu? Onde não tem a intenção de vender tanto. E às vezes o comerciante quer vender tanto, não é só porque ele quer sobreviver, não. É porque quer ganhar muito. É verdade. Na verdade, a nossa forma de lidar com o bem material é que está perturbada. Verdade. Então tem conflito para todo mundo. A gente vê que as pessoas também não se dão conta de que tudo isso, que todo esse material todo que está aí para fazer carros, fazer computador, isso tudo está sendo tirado da terra. Vai chegar uma hora que vai acabar isso. Vai se esgotar. Isso aí não é infinito. Como petróleo, tantas coisas, os metais, os minerais, tudo, vai tudo acabar. Né? Que todo dia, todo ano, a indústria automobilística faz milhões de carros e eles tem que vender esses carros a qualquer custo. E haja metal, e haja tudo, plástico, haja petróleo para fazer todas essas peças, fazer tudo isso aí. Vai chegar uma hora que vai acabar. Será que as pessoas não estão percebendo isso? Além de poluir o planeta, né? É muito importante que as pessoas entendam, né? Independente de defesa de postura política, de postura econômica, não estou nem querendo entrar nesse mérito, mas essa ideologia de que desenvolvimento é ter que produzir muito e vender muito, essa teoria não deu certo. Essa teoria vai nos levar à morte. Com certeza. Entendeu? E se continuar do jeito que está, um dia vai acabar. E aí? Vai acabar e vai vender o quê? Se não vai ter mais material, não vai ter mais matéria-prima para fazer. Aí vão ver de quê? Aí vão voltar para o tempo das cavernas? Não, eu vou te dizer, eu acho que antes de acabar a matéria-prima, a humanidade acabou já antes. Porque vai acontecer muita coisa. Você vê o degelo lá no Ártico? Como é que está o degelo no Ártico? É verdade. E as pessoas não estão contra essa loucura. As pessoas estão fazer passeios no Ártico de bermuda e camiseta. É complicado. Então está na hora de a gente acalmar. Onde está essa água toda das geleiras? Está subindo por aí afora. Qualquer hora vai subir aí em Cabo Frio. É verdade. Aqui em Itacarema, daqui a pouco vai subir. O nível do mar está aumentando. Né? Temos aí várias cidades aí, né, do litoral que a água está avançando e está derrubando muita casa. É isso aí. Viu o que aconteceu? O que aconteceu em Veneza esse ano, que a água invadiu a cidade toda, tudo invadido. É verdade. Mas, meu amigo, me diz uma coisa agora. Então, qual seria então a receita geral para a gente não adoecer? Tá aí, escreve aí que eu quero anotar tudinho agora. Quero anotar essa receita. Eu vou te dizer essa receita em 2 palavras. Seja feliz. Seja feliz, Renan. Entendeu? Seja feliz. Verdade. Mas feliz mesmo. Feliz no sentido mais autêntico da palavra. Começando por aqui, né? Começando por aqui. Não é felicidade que querem te vender. Que é esse quem estava falando agora aí. Seja feliz, porque a felicidade, ela libera hormônios de cura no seu corpo, endorfinas, vitaminas, te acalmam, relaxa a sua musculatura. A felicidade manda ondas de pensamento saudáveis para as suas células, que vão penetrar nos espaços atômicos ali, vão ser absorvidas, entendeu? Equilibra. Então seja feliz. Encontre o seu caminho de ser feliz. Eu sei que num mundo como esse que a gente vive, ser feliz, na verdade, não significa realizar todos os seus desejos, com certeza. Não é? Porque tem muitos desejos que a gente não tem como realizar num mundo como esse. Mas aí a felicidade está, na verdade, em você moldar os seus desejos para aquilo que é possível ser realizável.
entendeu? Aceitar aquilo que não é possível, que é a resiliência, e trabalhar em função daquilo que seja possível te fazer feliz. Verdade. Entender que Entendeu? Então, procura ser feliz. nem tudo que a gente quer é o que a gente precisa, necessita. Com certeza. Então, essa é a receita, Gustavo. Essa é a receita. E às vezes a gente sofre Entendeu? por uma coisa que você não tem, não conseguiu, como se aquilo fosse, né, a coisa mais importante do mundo, e não é. A coisa mais importante do mundo é você ter equilíbrio, ter tranquilidade, ter família, ter uma família equilibrada, ter, né, a sua família, seus filhos, sua mulher, seu esposo, né, em harmonia, né, todo mundo ali junto, com muito carinho, com muito amor. Isso é que é importante, gente. Esse equilíbrio, né, e que não é nas coisas materiais, né, que ter no carrão, é ter casa com piscina, é ter não sei o quê, ficar com inveja do vizinho porque o vizinho comprou um carro novo, você não conseguiu comprar. Isso tudo desequilibra, né? Desequilibra todo mundo, né? A pessoa não é feliz, a pessoa não fica feliz porque o vizinho comprou um carro, né? E ele não conseguiu comprar um carro. Aí fica E quando infeliz. você constrói... e quando você vai construindo essa felicidade, você vai se amando. E aí você também vai se cuidar melhor, você vai se alimentar melhor, você vai ter hábitos mais saudáveis, você vai dormir melhor. Porque essas coisas são importantes também. Uma alimentação saudável, né, pegar um sol, estar em contato com a natureza, ter boas horas de sono. Tudo isso contribui para uma saúde, assim, para você evitar doenças. Mas a chave de tudo isso está em você encontrar o seu caminho de ser feliz. Eu acho que esse momento da pandemia, uma das questões muito que está em jogo é a resposta para essa pergunta, né? O que te faz realmente feliz? Essa é uma questão importante para todo mundo. Agora que a gente parou, nós fomos mais ou menos parados pela pandemia, eu acho muito importante que cada um responda para si próprio. O que realmente te faz feliz? Porque esse é o caminho da sua saúde, esse é o caminho do seu bem-estar. É verdade. E quantas coisas novas, quantos hábitos antigos, né, que as pessoas tiveram que ter, os brinquedos antigos, né, ver os pais brincando com seus filhos, né, curtindo seus filhos, coisa que não se fazia há muito tempo, né? Hoje, ultimamente, cada um tem um celular, ficava todo mundo ali no celular, né? Mas hoje nós estamos todos juntos, aí brincando lá de amarelinha, brincando de aquele negocinho de dado, com brinquedos, com quebra-cabeça, né, fazendo coisas diferentes. Quer dizer, as pessoas estão reaprendendo, né, a conviver, que realmente estava num ritmo alucinado das pessoas. As pessoas estavam esquecendo de viver em família, de viver junto com as pessoas. As pessoas mal se falavam, né? Só davam um oi de manhã e à noite, né? e não conseguem, né? Agora veio para dar uma acalmada, uma tranquilizada e ver que a gente não precisa... Muita coisa que a gente achava que era necessário para a nossa felicidade, hoje nós sabemos que não. Nós não precisamos disso para sermos felizes. Uma coisa, eu digo por mim. Eu digo por mim. Eu entrava na minha casa, saía de manhã, ficava o dia inteiro na rua, assim, trabalhando, só voltava à noite e tal. Hoje, eu fiz um pomar na minha casa. Hoje eu tenho várias frutas. Hoje eu estou fazendo muda de tudo quanto é fruta, de tudo que é planta. Hoje eu estou entendendo de plantas, rapaz, estudando, olha, pesquisando, a lidar com uma flor, com um girassol, lidar com uma parreira. Hoje eu estou com parreira de uva, estou comendo meu primeiro cacho de uva, tem jabuticaba, eu tenho agora um monte de frutas que eu nunca tive nesses anos todos. Estou cuidando da minha casa, fico ali cuidando da minha mudinha. Hoje eu tenho muda para tudo quanto é lugar na minha casa. A Rosana está doida comigo. Tem muda de tudo quanto é fruta, de tomate, de mamão, de muita coisa, muita fruta. Coisa que eu não fazia, que eu nunca fiz, que eu não tinha tempo, João. E hoje eu tenho tempo. E estou curtindo pra caramba. E estou curtindo muito. Sabe, fazendo uma terapia maravilhosa, vendo a minha plantinha crescer. Todo dia eu vou lá ver se já está saindo, já está germinando.
né? De ontem para hoje eu fui ver assim, germinaram 2 girassóis vermelhos. Ontem germinaram 2 girassóis amarelos, mamão. Eu vou ir na tua casa pegar as mudinhas pra mim depois, hein? Eu tô, aí o que eu fiz? Aí eu tô cheio de mudas, lá de estaquias, de parreira para fazer mudas. Vou fazer um monte de muda e vou dar para meus amigos. Tem parreira lá de Niágara rosa, de Niágara branca, uva Isabel. Eu tô aprendendo coisas que... quando Jesus falou aquilo, né? Conhecer a verdade te libertará. Olha, como eu libertei a minha mente desses meses aí, com as pessoas, fazendo isso, aprendendo a mexer com a terra, a plantar, a adubar. A minha terra não dava nada, João. Dava umas frutinhas minguadas, sem graça. Aprendi como adubar, tudo orgânico. Hoje as minhas plantas estão tudo vigorosas, dando plantas frutos bonitos, porque eu não sabia adubar. Hoje eu sei. Olha que coisa maravilhosa. Então é isso, cara. E a gente vai aprender outras coisas. Cada um vai encontrar uma coisa que gosta. Né? Aquilo que te faça feliz, né? E graças a Deus, muito feliz. Eu e a Rosana também. Hoje estou com um pezinho de jabuticaba lá, João, cheio de jabuticabinha. Lotado assim no tronco, assim, lotado de jabuticaba. Eu nunca pensei que fosse ter isso dentro da minha casa. Então, isso é um caminho que eu encontrei. E as pessoas podem encontrar outros tipos de caminho para poder seguir, né? E é isso aí, meu amigo. O equilíbrio, aquilo que você falou, o equilíbrio. Eu encontrei felicidade nisso. E estou tranquilo, estou em paz, fazendo a minha parte, estou voltando a trabalhar no consultório e vamos embora, né? Agora me diz uma coisa. Agora me diz uma coisa. Esse programa está quase terminando já. O que você diria para uma pessoa que está com uma doença grave procurando se tratar? Já é o momento que a pessoa já está com a doença. O que você diria para essa pessoa hoje? Eu diria para essa pessoa, né, aquilo que eu faria se fosse comigo mesmo. Né? Se você tem uma doença grave, não perca de vista que você é um complexo holístico. Tá? Então não adianta tratar só um aspecto. Não adianta. Tem gente que fala assim, primeiro eu vou tentar isso, se não der certo eu vou tentar aquilo. Se não der certo eu vou tentar aquilo. Só que aí você tenta melhorar um pouco daquilo ali, mas não ficou bom. Aí quando você vai para o outro para tratar por outro aspecto, aquilo que você tratou volta a ficar doente porque se recontamina. Então se você tem uma doença grave, procura se tratar do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista energético, do ponto de vista espiritual, entendeu? Do ponto de vista das suas ideias, dos seus pensamentos. Procura se olhar em todos esses aspectos e invista em todas essas buscas. Entendeu? Se tiver que tomar o seu remédio, vai tomar o seu remédio. Tudo bem, a medicina está aí para nos ajudar nisso. Às vezes a gente precisa realmente... É necessário. Né? Mas vai fazer uso de um tratamento energético também. Né? Vai tomar uma homeopatia, um floral, receber um passe, um reiki, vai fazer uma acupuntura, que são tratamentos energéticos. Vai trabalhar a sua questão psicológica, para você poder entender o que você precisa mudar em você, que tem a ver com a sua doença. Para você poder ler o recado que essa doença está te dando. Fazer vai coisas buscar boas, a sua religiosidade. Fazer a caridade. Vai buscar a sua religiosidade, né? O seu encontro com o divino. Não importa qual é a religião que você tenha, mas vai buscar, não perca de vista esse contato. Né? Porque você tem uma essência divina. Quando você se busca esse contato, essa reconexão com o divino que está lá fora, na verdade você está reconectando com o divino que está em você mesmo. Com certeza. Então você está abrindo aí um processo de harmonização interna dentro de você, né? Onde você vai abrir canais para que energias espirituais te curem, te tratem. Então, diante de uma doença grave, não tente fazer de forma fragmentada, porque você não é uma estrutura fragmentada, você é uma estrutura holística. Entendeu? Cada parte do seu corpo está envolvida na sua doença, independente de onde essa doença esteja. Então, a nossa medicina ocidental, ela se perdeu muito nessa fragmentação. Entendeu? Então, ela trata o sintoma. Aí você trata o sintoma deixa de existir,
Mas como você não trata o conjunto da doença, ela vai surgir às vezes e vai voltar de novo, vai surgir de uma outra forma, né? Vai surgir numa outra doença, porque você não soube mudar aquilo que precisa ser mudado, você não soube tratar aquilo que precisa ser tratado. Então, não perca, isso eu falo muito para as pessoas, não se iludam. A tendência nossa, até por uma acomodação, é procurar aquela solução mais simples, que geralmente é tomar o remédio que vende na farmácia, tá? E que é necessário, às vezes é necessário, o remédio tem a sua utilidade. Sim, com certeza. Mas o remédio, ele não vai atingir as estruturas profundas que geram e sustentam a sua doença, que são estruturas energéticas, psicológicas e espirituais. Essas estruturas o remédio não vai agir. Ele vai agir no seu corpo. Então, não se iluda com isso, tá? Precisa que se faça realmente uma busca, um investimento mais abrangente nessas outras estratégias alternativas, tá? Que vem para complementar aquilo que a medicina possa fazer, né? Na verdade, são estratégias complementares às práticas médicas. Os próprios médicos hoje, eles mesmos já recomendam, eles mesmos falam disso, né? Que a pessoa tem que buscar situações onde ela possa estar se sentindo melhor e ser feliz. É verdade. Então, Entendeu, a religião tem um papel também muito importante, né, nesse processo de cura. É fundamental, né? Com certeza. Né? Nós somos seres espirituais, né? Nós temos uma origem que ela é divina, que ela transcende. Né? Nós, nesse mundo tridimensional, nós somos uma projeção de uma realidade muito mais essencial, que a gente pode chamar de mundo espiritual, que a gente pode chamar do divino, que a gente pode chamar de uma causa primária que é Deus, ou pode chamar do campo, ou pode chamar do que você quiser. Mas nós temos uma origem que nos é comum. Nós somos emanados dessa origem, mas nós nos alimentamos dela também. Então, quando você se desconecta, quando você perde a sua conexão com a sua própria origem espiritual, com a essência do seu Criador, qualquer que seja a forma como você enxerga esse Criador, quando você perde essa conexão, você se enfraquece. Então, na verdade, mais do que a religião propriamente dita, mas a sua religiosidade. Porque às vezes tem pessoas que frequentam uma religião, sabe, Renato? Mas de uma forma meio burocrática. É verdade. Elas frequentam a religião, não frequenta o íntimo delas. Então a questão não é só frequentar uma religião, mas trabalhar a sua religiosidade. Que pode ser dentro de uma religião. Uma religião vai ajudar isso. É, com certeza. Mas não é para estar dentro de uma religião que você está trabalhando a sua religiosidade. Às vezes, não. Tem tantos aí que não tem religião nenhuma e tem religiosidade incrível, né? Se dizem até ateus, tem uma religiosidade imensa. Né? Que são pessoas boas, são pessoas que ajudam o próximo, que fazem caridade, que têm carinho, né? Que ajudam, são pessoas fraternas, solidárias, e não tem religião. Enquanto tem muitos, né, que têm uma religião e que não fazem nada disso. É verdade. Se tornam responsáveis da vida essas pessoas aí, né, independente da religião. Eu tenho dito muito isso, sabe, Renato? Eu acho que a palavra de ordem nesse momento é responsabilidade. Eu acho que nós temos que ter responsabilidade conosco mesmo, com a nossa história evolutiva, com a nossa vida, e responsabilidade com o coletivo, com a humanidade, com o planeta. Se cada um não fizer a sua parte, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vamos todos nos perder. Então, a é de união, uma união verdadeira. Entender que todos nós estamos no mesmo barco, né? Nós estamos no mesmo planeta. Não adianta você pegar o seu lixo e jogar. Você está jogando dentro do seu quintal mesmo, porque o planeta... Está jogando dentro do seu quintal. Você só está tentando esconder uma coisa que vai voltar. Está aí, ó. Hoje os rios, os mares aí, né, que tem de poluição aí de garrafas plásticas aí, dos animais, os peixes, né, tudo comendo plástico aí, morrendo, né? Por quê?
As pessoas acham que isso aí some, né? E não some, não. Para desaparecer uma garrafinha dessa aí de plástico aí, leva milhares de anos, né? E as pessoas não e são milhões de garrafas, né? Muita coisa. Entender que todos nós somos seres sociais, que nós dependemos um dos outros, que ninguém vive sozinho nesse planeta. Por mais que você dizer, eu não dependo de ninguém, depende, porque tudo que você faz, tudo que você usa, foi feito por alguém. A roupa que você usa, a casa que você tem, o carro que você tem, tudo que você tem foi feito por alguém. Então você depende, sim, nós dependemos uns dos outros, dependemos do conhecimento, cada um tem seu conhecimento, tem sua experiência, é uma troca de experiências, né, de valores, e assim, porque a lei de sociedade é uma coisa tão, né, maravilhosa que Deus criou, né, que é esse convívio diário. A gente está lidando, por exemplo, a gente está aqui agora, ouvindo você, tendo outros conhecimentos, e que vai despertar a gente para outras coisas, né, para mudar a nossa vida, dando uma dica para a gente melhorar a nossa paz, né? Que às vezes você está aqui, mas está por hora, por dentro você está se roendo, está se matando, está cheio de gastrite, né? E agora a gente tem que equilibrar isso, saber que depende de nós, a cura depende de cada um de nós, não depende de ninguém. Nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra cura ninguém. Ele vai te dar o caminho, vai te mostrar o caminho, você que tem que se curar. Conhece-te a ti mesmo, né? Não é isso, João? Conhece a ti mesmo, né? Já falou o filósofo da antiguidade, está lá, questão 919. Pois é. Do Livro dos Espíritos. É o melhor caminho para você acelerar o seu progresso. Conhece-te a ti mesmo. Você quer ter equilíbrio? Nós temos que conhecer. Temos que nos conhecer para saber aonde nós temos que melhorar, né? É isso, João? Meu querido amigo, isso mesmo, Renato. Nós estamos já no finalzinho do nosso programa. Foi um bate-papo maravilhoso. Já são 8h33. Quer dizer, nós começamos um pouquinho mais tarde, mas estamos dentro do... né? Bacana, num tempo bom, conversamos bastante, falamos sobre bastante coisas. Eu gostaria, João, que você, então, desse suas palavras finais, se despedisse e fechasse o tema de hoje. Então, as minhas palavras finais são que a gente realmente acredita que a gente merece ser feliz, sabe, Renato? A gente foi feito por Deus, pelo Criador da vida, para sermos felizes, né? A felicidade é a ordem do universo. Nós é que nos perdemos dela nesse mundo que a gente vive. Então, eu acho que mais do que nunca nós estamos sendo convocados e tendo a oportunidade de resgatar uma verdadeira felicidade, para que a gente possa se tornar individualidades mais sadias e um planeta mais sadio também, né? E a hora é essa, né? Não, que a gente não subestime os desafios que teremos pela frente se não fizermos o que tem que ser feito agora. É muito grave a condição em que nós chegamos. É muito grave no nosso planeta, né? Sobre vários aspectos, o aspecto ecológico, ambiental, o aspecto social, o aspecto emocional. É muito grave a situação onde nós chegamos. Então nós precisamos repensar, porque os caminhos recentes que nos trouxeram até aqui não contribuíram para que nós sejamos felizes e saudáveis. Então, se algo está errado, é que algo precisa ser mudado. Então eu deixo aí a minha convocação para que cada um cumpra o seu papel, em função de si mesmo e em função do conjunto. Né? Pensando em si, como Jesus nos falou, né? Se nós não fizermos cada um a sua parte, não vai ter para ninguém. Como Jesus nos falou. falou. Um abraço a todos, uma gratidão a você, Renato, pelo convite. Parabéns pelo programa, pela iniciativa. Obrigado a você pela ajuda mais uma vez, né? Que possamos entender o que Jesus nos falou, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Entender que nós não estamos sozinhos, que nós temos que pensar em nós e pensar no próximo. Se todo mundo fizer isso, nós vamos ter um planeta tranquilo, de paz, de harmonia, né? Sem doenças. Só depende de cada um de nós. Não é isso, meu amigo? Então, muito obrigado, meu amigo. Eu gostaria, então, de agradecer
as pessoas que ficaram conosco por 1h30 de programa, que todos tenham uma paz muito grande, uma semana maravilhosa, que possam parar, pensar, tudo isso foi falado aqui hoje, que só depende de cada um de nós sermos felizes, termos saúde, saúde mental, espiritual, física, ou seja, temos equilíbrio. Só depende de cada um de nós, que cada um de nós faça a sua parte. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até a semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco. Até lá.